Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrimônio Cast. Eu sou Ana Paula Santana, sócia e fundadora da Patrimônio Inteligência Imobiliária aqui em Maringá. E hoje, os dois convidados que a gente tem no podcast representam bem o que eu admiro no mercado imobiliário, que é gente jovem e gente ambiciosa, parecido com a gente, né, Fê? Com certeza. Você nem tão jovem, né? Eu nem tão jovem, mas ambicioso, então pelo menos parte dessa apresentação aí serve para mim. E de fato, são empreendedores que a gente aprendeu a admirar, que estão como os empreendedores de Maringá. Maringá é um celeiro de bons empresários, né? E a gente normalmente aqui fala com bons empresários da construção civil, do mercado imobiliário de Maringá, e hoje não seria diferente. Trouxemos dois convidados muito especiais para você saber tudo sobre ele. Zona 3 ou Zona 8? Qual é o melhor bairro para investir em Maringá, Felipe? Eu gosto mais da Zona 8. É, E você? Ele fez essa pergunta porque ele sabe que eu sou apesar de morar na Zona 8, eu sou muito fã da Zona 3, que é onde estão as nossas Estamos empresas. divididos. Mas, na verdade, são os dois melhores bairros. E a gente vai falar hoje de um empreendimento que está entre os dois melhores bairros, unindo aí o melhor dos dois mundos, da Zona 3 e da Zona 8. E para contar um pouquinho sobre esse empreendimento, quem a gente trouxe aqui são os sócios e proprietários e diretores da construtora Cerati, Leandro Fiorati e João Secato. Sejam muito bem-vindos. Maravilha, obrigado pessoal, obrigado Ana, obrigado Felipe, o pessoal da Patrimônio. É um privilégio enorme poder estar aqui com vocês, gravando e podendo compartilhar um pouco da nossa história e a nossa trajetória. Muito obrigado Ana, obrigado Felipe. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história, nossa trajetória. E para matar essa dúvida entre Zona 8 e Zona 3, a gente tem o Lagum que está no meio dos dois bairros. Tem o melhor da Zona 3 e o melhor da Zona 8, Exatamente. né? Eu acho que quando a gente fala do maringaense, é impossível o maringaense não ter uma conexão próxima, ou pelo menos um sonho de morar próximo ao Parque do Ingá, né? O maringaense sonha em morar próximo do Parque do Ingá, qualidade de vida que tem ao acessar ali o parque com facilidade, mas não só o parque, acessar serviços com facilidade, acessar... porque Maringá foi crescendo e se desenvolvendo em volta, principalmente dos nossos dois principais parques aí, o Parque do Ingá e o Bosque 2. E vocês vêm fazendo um excelente trabalho, justamente coladinho no Parque do Ingá, entre a Zona 3 e a Zona 8, numa localização privilegiada, que é realmente uma conexão entre o centro e a Zona 8. A gente vai falar disso, vamos chegar lá. Mas antes disso, a gente quer saber de vocês. João, conta um pouco para nós sobre a tua trajetória. Você trabalha com... Você hoje é empreendedor do ramo da construção civil. Você é engenheiro civil? Não sou. Fala um pouco para nós sobre quem é o João. É curioso essa história, né? Porque eu me considero um jovem empreendedor, como vocês falaram, tenho 36 anos. Mas a minha história Tá no limite ali, Tô pô, no jovem. limite, né? Tá, acho que também já ali no... E apesar de jovem, Chegou- vocês têm bastante tempo de experiência já no mercado. Se 8 chegar anos no é bastante 37 tempo. já não é jovem. Mas eu iniciei no mercado de trabalho com 15 anos, muito novo, né? Os meus pais sempre me influenciaram a trabalhar desde cedo. Então eu estudava de manhã e na parte da tarde eu trabalhava na distribuidora de carnes da minha mãe, que inclusive ficava na frente da onde é o Lagum. Então, coincidentemente, Na Avenida Laguna. na Avenida Laguna, 20 anos depois, eu estou de volta naquela região, agora em um outro empreendimento, um empreendimento do ramo imobiliário. Mas, voltando um pouco, aí eu sempre trabalhei com os meus pais nesse ramo. E durante um certo período da minha vida, ali quando eu tinha os meus 25 anos, eu fiquei meio perdido no que fazer. Eu não estava satisfeito trabalhando junto com os meus pais. Eles já tinham acabado se mudando de Maringá, eles foram morar fora, e eu fui morar fora junto com eles, mas o coração maringaense bateu mais forte.
Foi aí então que o Leandro, em 2015, me convidou para trabalhar junto com ele no ramo imobiliário e eu acabei me apaixonando pelo ramo imobiliário. Só que eu sempre tive o sonho de construir. Quando eu trabalhava um pouco com os meus pais, fazia algumas intermediações imobiliárias e a gente via, eu trabalhava atuando com construtoras e eu via como aquilo era legal, aqueles empreendimentos saindo, a concepção, eles sendo criados e sendo entregues. Então aquilo sempre mexeu comigo, mexeu no meu coração. Então aí abriu-se a porta para o mercado imobiliário, para o ramo de incorporação, através do Leandro, quando eu comecei a trabalhar com ele. O fato de poder participar de uma construção é uma coisa de fato muito legal. A gente aprende, a gente vê desde pequeno, às vezes aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de condição financeira, construindo coisas, né? Comprando terrenos, fazendo casas, fazendo prédios, fazendo. E até mesmo na dinâmica de você comprar um imóvel na planta, é uma dinâmica muito parecida com essa. Quando você faz a aquisição do imóvel na planta, você está participando ativamente da construção daquele empreendimento. Eu tenho muitos imóveis que eu compro na planta, né? Eu gosto muito dessa modalidade e eu gosto de aos finais de semana, sair pela cidade passando em todos os canteiros de obra onde eu tenho apartamento. Eu não incorporo, não sou incorporador, mas consigo participar desse processo comprando imóveis e eu vejo a obra, admiro como tá ficando bonito, às vezes ligo pro incorporador, cara, tô vendo aqui a obra, como tá bacana e tal. E realmente, participar de incorporação é uma coisa que seduz, assim, por essa questão de você construir, de você ver ficando pronto e tal. Você deve ter tido algo parecido com isso aí na tua trajetória. É muito bacana, né? Porque quando até nós, na caminhada do Manhattan, nosso primeiro empreendimento, a gente recebia muito esse feedback. Nossa, que legal, eu tô vendo, saiu do chão. Nossa, que legal, tá alto. Pô, parabéns. Então, e você como cliente, você faz parte totalmente dessa incorporação. Você é o maior apoiador da incorporação. Uhum. Então, nós precisamos de pessoas como vocês para, de fato, aquilo que está no papel sair, virar um projeto e E executar. o Manhattan que ficou muito bonito, hein? Diga-se de passagem. Ficou maravilhoso. Que Legal, prédio né? incrível. Consegui ainda comprar um Manhattan, unidade 703, um prédio maravilhoso. Que tá muito bonito, inclusive. Tá? Ele se destaca ali na região. A gente né? consegue ver lá de casa, da nossa sacada. Lá da a gente minha vê janela, a bem. gente vê o Manhattan e a gente vê como que ele se destaca ali naquela região ali da Avenida Laguna. Leandrão, fala pra nós, pelo jeito aí, você que é o cabeça do negócio que convidou o João, botou o João nessa aí, né? Você já atuava com construção civil antes de vocês Não. conhecerem? A minha história é um pouquinho diferente da do João, mas tem algumas premissas iguais, né? E eu digo que eu cresci no mercado imobiliário. Eu mamava a mamadeira já ouvindo contrato de locação e as partes das intermediações imobiliárias. Meus pais, eles são imobiliaristas aqui na cidade. Eles tinham uma imobiliária voltada para administração de shopping. Então, foram fundadores de um dos shoppings de atacado aqui, o antigo Mercosul, e trabalharam muito tempo com uma imobiliária focada em locação das lojas. E como eu nasci em 1991, o shopping ele foi fundado em 93, 94 ali. Então, desde sempre, por eles serem casados, trabalharem juntos, eles levavam muito isso para casa, como naturalmente sócios através de cônjuge. Então, eu cresci ouvindo essa parte do mercado imobiliário. Acontece que quando eu fiz 18 anos em 2009, eu já trabalhava com eles também desde muito novinho. Eu pulsei a minha parte para venda, eu pulsei a minha parte para corretagem, a intermediação, e que acabei tendo uma nova frente que era um pouco diferente do que eles atuavam. Então, eu tirei o meu Cresce já com 18 anos e comecei a atuar no mercado imobiliário. Com 21, eu fundei a minha empresa, que é a Imobiliária, e em 2012 foi isso. E daí, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre os parceiros, as pessoas que vocês buscam, as imobiliárias para poderem compor um time de excelência, aí que meu caminho cruzou com o João na parte profissional, porque a gente já se conhecia como amigos anteriormente.
E a base de uma relação comercial, acredito que primeiro vem a confiança. Então a gente já tinha confiança por conta da amizade. E ele, como comentou aqui, os negócios da família acabaram saindo da cidade. E eu fiz o convite para ele trabalhar comigo na imobiliária. E foi bem legal porque daí, logo após esse período de 2015, que ele ingressou, atuando 3 anos como intermediário, a ideia do nascimento da Cerati nasceu logo após 3 anos. Então, 2018, a gente teve a ideia de fundar a construtora e daí, em vez de parceiro de negócio, a gente virou sócio. Então, essa é um pouquinho da minha jornada. Tanto eu quanto ele, a gente vem da venda. Eu comecei um pouco mais cedo, um pouco antes do que o João, mas a gente juntos começamos a construtora do zero, sócios 50% cada um, desde o seu primeiro dia de fundação. São 8 anos até aqui, hein? Exatamente, É bastante quase uma década hoje a gente tem Passamos quase completando. por muita coisa já. E a gente quer saber tudo isso aí. Você vem no podcast, gente. A gente quer saber tudo que vocês não contam pros outros. As pessoas escutam o podcast justamente curioso. A gente quer todos os segredos. E num mercado tão próximo como o mercado imobiliário, né? A gente muitas vezes recebe lá pessoas que foram bem ou não em outras profissões e que buscam uma oportunidade no mercado imobiliário, e a gente abre a porta para bastante gente na Patrimônio, bastante gente que merece oportunidade. E como esse mercado transforma vidas, né, Ana? Com certeza, transformou de fato profundamente as nossas vidas e a vida da nossa família. E das pessoas que caminham com a gente. Com certeza. E agora, através da consultora Cerati, vocês vêm construindo, transformando a vida não só das pessoas que caminham com vocês, mas das pessoas também que fazem a aquisição dos imóveis que você constrói, que vocês dão oportunidade dessas pessoas terem uma nova perspectiva, num novo lar, um lar que a gente vê que vocês fazem com bastante cuidado, visto como foi a entrega do Manhattan, que fica naquela localização. E quando o Manhattan tava já próxima à entrega, assim, faltava um mês para entregar quando eu conheci? Faltava um mês. Faltava um mês para entregar, o João falou para mim assim, olha, ainda restam ali as 4 últimas unidades. Eu falei assim, como? Num prédio tão legal como esse ainda restam? É porque a gente ainda não conhecia, né? E aí a gente rapidamente conseguiu comercializar as unidades, né, João? Eu mesmo 4. comprei uma, o meu sócio comprou outra, que eu falei, pode comprar que o prédio é legal, né? E aí um cliente nosso comprou outras 2 unidades, inclusive já está com os móveis prontos para montar lá. Ele me mandou mensagem para nós, hoje eu tô com os móveis prontos, vou começar a montar os móveis lá nos meus apartamentos e tal. E como é legal agora a gente vê o prédio tomando vida, né? Tomando vida. E quando a gente fala de um prédio tão legal quanto a construção do Manhattan, tão legal como a construção é a localização, né? O que é a Avenida Laguna e como ela vem se transformando. Exato. Eu não tenho certeza se a avenida ela vira Tuiuti no balão do McDonald's. No balão. Isso. Após a rotatória ali, ela já é Tuiuti. Eu acho que com certeza vocês acompanharam a revitalização que aconteceu na Avenida Tuiuti, Sim. né? Que ela foi lá até o final. A revitalização que aconteceu na Avenida Tuiuti, ela encosta no contorno norte. Ela encosta lá no contorno norte. Então, ela foi questão de ciclovia, de arborização. 100% da Tuiuti. Ela foi inteira. Inclusive, o balão de ligação entre a Laguna e a Tuiuti Também está sendo revitalizado. O que já era uma avenida relevante, ela se torna ainda mais relevante porque ela melhorou muito a utilização dela, né? O fluxo ali as pessoas já usam muito como conexão do bairro com o centro, né? E do bairro da Zona 8 com o centro, como que chama aquele bairro que tem ali? Vila Nova? Do bairro Vila Nova com o centro, né? Então, agora, com a revitalização da Avenida Tuiuti e a própria Avenida Laguna, conectada ali com o parque, com uma outra transformação que eu vi também na Avenida Laguna, é a questão do comércio da Avenida Laguna, que em algum momento aquele comércio ele foi ficando um pouco obsoleto
e rapidamente ele está sendo completamente modificado e vindo lojas novas, uma academia enorme que lançou ali B-House, uma academia Fantástica. conceito fantástica. Eu estou vendo uma sequência também de lojas de decoração, de móveis finos, Restaurantes também. restaurantes. Então a gente tem acompanhado uma revitalização grande na Avenida Laguna, e eu acho que o que vocês têm feito ali, adotando aquele bairro, né, como um bairro onde a construtora de fato vai atuar, tem colaborado nessa revitalização do bairro aí. O que você acha? Eu acho que realmente a Laguna está passando por esse processo de transformação. Até antes do próprio município executar o serviço das vias públicas e até o canteiro central, como foi na Tuiuti, vai a demanda do próprio eixo de comércio, serviços e moradia. Então a Tuiuti ela já estava pujante nesse caso e acelerou a decisão da iniciativa pública para isso. A Laguna agora ela tem passado por essa transformação real, cara, e é nítido de todos esses comércios. A gente está falando ali nesse eixo da Laguna, que é o começo dela, parte Parque do Ingá até a Rotatória, de um bairro que é muito antigo na cidade. Os proprietários ali dos imóveis, eles são donos há mais de 50, 60 ou até 70 anos. É natural que na avenida tenha ainda uma casa, como tem várias de madeira, que o proprietário mora lá, que é o único dono. Comprou da loteadora que fez Maringá, companhia de melhoramento. Então, é só o tempo para transformar isso, e o tempo chegou. A gente diz que a Laguna, o tempo é agora. A Laguna, a revitalização, ela é nesse momento, e a gente vem somando com o desenvolvimento também da Laguna, trazendo, primeiramente na Travessa Botafogo, o Manhattan, que foi a primeira obra conclusa, e agora o Lagoon, que é de frente com a Laguna, trazendo a primeira torre da Avenida Laguna. E não vem falar para mim que já tem aqueles de frente pro Parque do Ingá, que lá é Parque do Ingá. A Laguna, o nosso é o primeiro, pelo menos a gente, brincadeiras à parte, esse eixo, que é a hora que a Laguna ela vira perimetral, pegando a perimetral da cidade, finalzinho do Parque do Ingá, até a rotatória do McDonald's, é a primeira torre. Então, realmente, Em algum pedaço ali, ela se transforma na JK? a perimetral ela Perimetral, transforma em JK. Aonde O que ela fundo do transforma em parque. JK? O fundo do Parque O do fundo Ingá do parque é JK. Cara, Que a fica à frente do gente Solai está ali. falando aqui na Avenida JK, que é uma super avenida relevante que liga a cidade toda. Isso. Estamos falando da Tuiuti. Então, a JK, ela percorre toda a Zona Sul, Isso. né? Até a JK vai longe, ela vai até lá, o fim da Picada, lá perto Uhum. daqueles lados, não Ela vai? vai até o Cautra ali, depois Até o- vira Euclides da Cunha, Depois né? vira Euclides da Cunha, mas Mas é uma Que ela sequência é só. uma- é a ela é mesma sequencial, avenida. É a mesma avenida. Ela E é- através da Tuiuti, depois do Balão, ela vai até a Zona Norte, ou seja, essa é uma avenida que cruza a cidade toda praticamente na mesma continuidade, e a gente tá ali no pedaço onde ela chama Avenida Laguna, né? É justamente o pedaço que ela é mais conectada ali com o Parque do Ingá, Exato, mas com uma cara de bairro. exato. Ela é Exatamente. muito pertinho do centro, mas com cara de bairro. E de fato, quando a gente fala de qualidade de vida e quando a gente fala de morar bem, cara, morar bem não é você no meio de um centro, um lugar super adensado e tal. Quando a gente fala de morar bem, tem muito mais a conexão de morar num bairro, você não acha? Com certeza. E ali a gente pode dizer que tem esse carisma do bairro, porém você tá próximo ao centro, você tá a 500 metros do Parque do Ingá, que te dá uma qualidade de vida fantástica. Você tá em um eixo de ligação, como você falou, da cidade inteira. Então, por ali, através da mesmo sentido da rua, você chega da zona norte à zona sul da cidade. E hoje em dia a gente pode falar muito sobre a questão de tempo, né? Hoje, quanto vale o seu tempo? Quanto tempo você perde num trânsito? Quanto tempo você perde no deslocamento entre trabalho e moradia? Então ali a gente está, vamos dizer assim, a menos de 1 metro, a menos de 1 minuto do Parque do Ingá, nós estamos a menos de 1 minuto de hospitais, nós temos a menos de 1 minuto, realmente 1 minuto, foi cronometrado, de shopping center, nós estamos a menos de 1 minuto ou 2 minutos da própria catedral. Então nós estamos num eixo que
tem a cara... McDonald's, Burger King. McDonald's, Burger King. Nós estamos num eixo que tem aquela cara de bairro, porém você tá perto de tudo que você precisa. João, eu quero falar um pouquinho mais da localização, tá? Eu quero explorar bastante essa questão do bairro e que vocês contem pra gente como foi a escolha de vocês de abraçar aquele pedaço da Zona 8, porque ali é a Zona 8, né? Sim. Atravessou a rua, Zona 3. É isso. Mas aonde está o terreno do Lagum ainda é Zona 8, apesar de uma parte ali já mais afastada da Zona 8, mais próxima do centro. Mas até para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais de vocês, a gente já vai chegar aí de volta na localização. Eu queria que vocês contassem como foi a trajetória de vocês com a construtora, que são 8 anos de mercado. Vocês prepararam muito para estar chegando agora e entregando um empreendimento como o Lagum, né, que é um projeto fantástico. Eu dificilmente vejo um projeto assim tão incrível, né? As áreas de lazer, a planta, a localização, é um projeto perfeito, né? E eu sei que vocês se prepararam, tiveram uma jornada de aprendizado e de muitas experiências até aqui. E até na concepção do produto, vocês estão há mais de um ano já fazendo, planejando, pensando esse projeto para conceber, né, um projeto perfeito. E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais como que foi essa trajetória até aqui. Né? Dentre esses 8 anos, a gente sabe que teve a entrega do Manhattan, que foi o primeiro vertical de vocês, mas a experiência de vocês vai muito além disso. Com certeza. Né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Quer que eu falo? Eu Pode falo. falar. Ana, muito legal essa pergunta, tá? Porque realmente é uma curiosidade de quem acaba nos conhecendo recentemente. Nós fundamos a construtora em 2018 e logo em 2018 nós vimos uma oportunidade de mercado na questão de viabilidade. É aquilo que você falou no início da nossa conversa sobre realizar sonhos. Nós tínhamos o objetivo e o propósito de realizar sonhos. Então, sempre como corretores, a gente via talvez por conta de um detalhe, não acabava sendo realizada uma venda. Então, vendo essa oportunidade, criamos a construtora Cerati, com a ideia de viabilizar o sonho da primeira casa própria para as pessoas. A partir do momento que nós criamos a construtora, nós traçamos um objetivo, um propósito, que sempre foi construir um empreendimento vertical. Desde a nossa abertura, vamos criar a construtora. Tá, mas o que nós vamos fazer? Nosso objetivo é fazer um primeiro empreendimento vertical. Porém, como a gente falou, era eu e o Leandro. E quando você tem um sonho, um objetivo, um propósito, e ele está distante, o que você faz? Você procura meios de aproximar esse sonho para perto de você. Então você se cerca de pessoas, você estuda, você trabalha, e foi isso que nós fizemos durante todo esse período. De 2018 até 2022, que foi quando adquirimos o terreno do Manhattan, nós construímos mais de 120 casas. Nós construímos casas alto padrão, casas médio padrão, barracões. Nós fomos criando casca e know-how para poder, em 2022, a gente ter a convicção e a clareza de que a gente conseguiria, com muito trabalho, muito esforço, fazer esse empreendimento. E tudo isso que nós fizemos de 2018 até 2022, nós também sabíamos que precisávamos de um braço financeiro, digamos. Então, a gente precisava da Caixa Econômica do nosso lado. Que é muito importante. Muito importante. É o elo de confiança. Então, tudo que nós fizemos foi vinculado à Caixa. A gente até brinca que muitos falavam, vai para outro banco, é melhor, a Caixa é muito travada, a Caixa é isso, a Caixa é aquilo. Mas nós sempre encontramos nela um parceiro de trabalho. E eles realmente foram e são os nossos parceiros de trabalho até hoje. Então, a gente brinca que para você aprovar um financiamento de um cliente, não é fácil. Imagina você aprovar um empreendimento vertical. Então, nós criamos todo esse relacionamento para poder, em 2023, inaugurar e lançar o Manhattan, que foi em dezembro de 2023, nós lançamos o Manhattan, através da Caixa Econômica também, e entregamos ele em 2025. Então, e o Lagum, ele vem
logo após Inclusive, o primeiro sonho, né? inclusive entregaram antes do prazo, porque eu Antes vi do no prazo. contrato, quando eu comprei a minha unidade, eu vi no contrato que o prazo, se não me engano, era setembro. É. Setembro. No mês de julho a entrega e setembro a parte da entrega das chaves. Setembro, a entrega técnica, das isso. chaves, né? E eu Exatamente. recebi as minhas chaves mês passado? Mês Mês passado. passado. Nós entregamos a obra em dezembro, tecnicamente, a própria Caixa, né? Uhum. Ela deu o ok de finalização do cronograma 100%. E depois disso foi só a burocracia de habite, a parte de papelada. Pelo mas menos 6 meses de 6 antecedência aí. meses de 6 meses de antecedência. antecedência. Exatamente. Você sabe que isso é uma coisa raríssima no mercado. As construtoras conseguirem de fato cumprir um cronograma até antecipado, né? E isso realmente dá para notar o quanto vocês estavam preparados para essa jornada. E também, assim, Exatamente. trabalhar com a Caixa Econômica é algo extremamente burocrático. A gente sabe que eles fazem medições mês a mês, até para liberar a verba para a obra. Tem uma série de exigências que vocês precisam cumprir. Então, se vocês conseguiram conquistar essa confiança da Caixa, né, de fato virarem parceiros, e agora eu sei que eles também são parceiros de vocês no Sim. Lagum, estão entrando aí com todo o know-how, trazendo essa garantia também e uma segurança maior para o cliente, que é importante, né? É porque de fato vocês cumpriram com essas exigências muito bem. E isso faz toda a diferença. Quando o João colocou aqui, Ana, que a parte de aprovar um financiamento de uma compra para o cliente já é detalhada, muitas vezes até dicas, né, de atalhos que nos sugeriram, sai da Caixa porque ela é muito travada. Na verdade, não é que ela é travada, ela é uma instituição muito séria. Não existe como fazer jeitinho lá dentro. Então a gente teve que percorrer uma jornada que deveria ser percorrida para conquistar uma aprovação do primeiro empreendimento. Então nós conseguimos aprovar o que deu para a VGV do Manhattan, ele foi baseado no que era o nosso pé, nós não alcançamos, não demos um passo maior do que a nossa perna, para ter sempre a Caixa nos suportando financeiramente. Quando ela vem, ela faz isso que você disse. Ela analisa se a obra está em dia e, junto com isso, a qualidade também. Então, o cliente ele tem 2 pilares junto com a Caixa. Primeiro, que nunca vai faltar recurso e que ela vai estar fiscalizando a parte de qualidade e o prazo. Porque o terror do morador da planta, o comprador da planta, é um atraso. É uma entrega com uma qualidade ruim. Então, quando a gente tem a Caixa Econômica fiscalizando, ela é uma agente fiscalizadora, porque é o nome dela que está em jogo também. Então, a gente brinca que ela é nossa sócia Com certeza. majoritária, né, João? E a gente está A gente responde para ela. a gente tá com esse suporte. A gente diz que não é nem algo que eles dificultam, mas é um suporte realmente. A equipe lá que nos atendeu foi sensacional. Tiveram um tratamento muito bom com nossa engenharia. Tivemos, sim, grandes aprendizados, porque era uma nova jornada, né? A gente sempre construiu no individual, onde a gente investia o dinheiro e depois o cliente financiava, mas a parte da verticalização e a obra do empreendimento financiado, ela é uma industrialização de moradias, de apartamentos. Então, uma sequência é diferente, o cronograma é diferente, os requisitos são diferentes. Então, a gente aprendeu muito realmente com tudo isso e de resultado, como você disse, nós tivemos agora um elo firmado com esse agente financiador que já estamos aprovados também. Inclusive, o nosso gerente geral já viu o projeto do Lagum, já elogiou muito também, como o mercado tem elogiado. E ele falou que a gente foi muito assertivo com isso e a gente só não tem a canetada ainda porque não é mais a moda antiga, né? Mas a gente tem o clique dele lá que foi ali algo já está tudo preparado para que eles entrem de uma forma bem especial no Lagum também. Projetaço. Essa Projetaço. maturidade de do vocês. Edson Cardoso da LAR. Exato, Né? cara. Cara, Exato. Vale projetaço. honrar essa galera, viu, Felipe? Vixe, Porque esses caras são muito antigos em Maringá, sabem o que fazem, conhecem a cidade, conhecem os nossos moradores, sabem do que o maringaense Exato. gosta, acertaram em cheio. Essa acertaram. maturidade de vocês, essa clareza toda, né, traz para nós, fornecedores, parceiros ali, né, de vocês e também clientes, muita segurança para atuar de fato no produto e também os clientes para comprarem com tranquilidade, porque comprar um empreendimento na planta é um risco, né, Sim. querendo ou não, e isso diminui muito o risco ter uma parceira como a Caixa Econômica sócia do empreendimento. Exato. Exatamente. E agora eu tô curiosa, como é que foi a escolha da localização? Porque eu sei que além do Manhattan e o Lagum, vocês também já adquiriram ali outros terrenos naquela região. É uma região que
vocês de fato abraçaram e estão pensando e planejando em fazer uma transformação muito grande, trazer uma modernização para toda aquela área, né, um desenvolvimento ainda mais. Eu queria entender um pouquinho como é que foi isso, assim, se eh, vocês colocaram bastante esforço em adquirir os terrenos ali mesmo, naquele bairro, né? Por que isso? Tem alguma ligação com a infância do infância. João também, né? É, Mas ou é mais um olhar estratégico? Porque a Zona 3, a gente sabe que muitas construtoras compram terreno Sim. ali, ela é muito Há visada. muito tempo. Qualquer terreno que tem ali disponível, que dá para incorporar, uma as briga, construtoras né? estão brigando. A Zona 8 também, agora, cada vez mais, está vindo mais lançamentos, né? Uma região de muita expansão, de crescimento, a gente já é meio óbvio, né? Mas aquele pedaço ali, de fato, as construtoras não estavam olhando para ele, né? E para mim, assim, ela é tão óbvia. Ela é perto muito de óbvio. tudo. Só de escolas, desde escolas municipais, particulares, farmácias, serviços. É tão óbvia para mim que ali é um ótimo lugar para morar, né? Tanto que a gente está ali com uma ação com os vizinhos do lago, porque o maior público daquela região são as pessoas que moram Uhum. ali mesmo, né? Como que foi essa escolha para vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, foi o que a própria região ela já narra. A história daquele pedaço, como você disse, que está, entre aspas, esquecido, é o que a gente falou anteriormente aqui. São proprietários que estão lá, ali, há 60, 70 anos. Muitos proprietários atuais, eles nasceram naqueles imóveis e já estão na segunda, terceira, indo para a quarta geração. Então, isso, a hora que a gente entende que o nosso pilar é a viabilidade para o cliente comprador, a gente entende que também os proprietários desses imóveis, eles são apegados a essas propriedades. E a hora que vem, às vezes, nada contra as grandes incorporadoras, mas eles têm muito número na frente, muitas vezes por terem hierarquias dentro de uma empresa, muitas vezes perde-se um pouco esse lado humano, que é o que eu e o João a gente pretende não perder na Cerati. E daí você visitando os proprietários, muitas vezes a gente ouviu o relato de diversas incorporadoras que já tentaram fazer negócio ali, mas eles sentiram uma mercadoria muitas vezes. E a hora que você entende isso, os proprietários muitas vezes preferem até permutar do que vender por conta de continuar tendo um patrimônio naquela região, Eles não querem seja sair para dali. locação, Exatamente. eles não Ele querem até sair. deseja uma coisa mais moderna, né? Ter Exato. mais qualidade de vida, ter uma área de lazer, mas eles não Exatamente. querem perder a localização. Eles nasceram e foram criados ali, né, Ana? Então, diversas gerações passaram por ali. Como o Leandro comentou, existem imóveis que foi adquirido da Companhia Melhoramentos. Então, são 70 anos de história. Então, ali, eles criaram e passaram por diversas histórias. E eles não querem perder esse lastro com o bairro, porque realmente é um bairro que tem esse carisma, eles se abraçam, eles se conhecem, os vizinhos se conhecem. E como as pessoas gostam de morar ali, né, João? Gosto. Nossa, Tanto que a gente não tem espaços vazios, a gente tem todos os terrenos tomados por casas, né? E de fato, para se construir prédios ali, você precisa juntar ali algumas casas para conseguir formar um terreno, né? Porque tem lugares que não são assim os lugares preferidos das pessoas morarem, e ali sim tem mais terrenos maiores, porque não está completamente populado e tal, populoso, mas povoado, né? Mas ali naquele pedaço da Zona 8, na conexão com a Zona 3, é o contrário disso. As pessoas gostam muito de morar ali. Ele está completamente tomado por casas, e aí talvez o desafio de você conseguir juntar algumas casas ali para formar um terreno é um desafio diferente. Quem faz isso? Você ou você? olha, eu confesso que o Leandro é melhor nisso que eu, tá? Leandro, acho que você passa mais credibilidade, Leandro. Essa Eu parte, sou mais prático. essa parte mais comercial eu acabo ficando na frente, a parte jurídica da empresa também, e o João fica mais na parte administrativa, a parte da tocada de obras, vamos dizer assim também, ele que fica mais à frente. E quando a gente foi respondendo a sua pergunta, Ana, a gente percebeu isso como uma oportunidade, porque nós estamos na divisa da Zona 3. A Laguna, ela divide da Zona 3 para um lado da avenida e a Zona 8 para o outro. E ali a gente também começava a se perguntar. E quando nós negociamos o primeiro terreno, o proprietário ele é um grande empresário que mora hoje em São Paulo, mas ele tinha aquele imóvel parado e queria ter ali um patrimônio.
E ele contando a história, a gente falou, é isso. É isso que esse bairro, por isso que está parado, porque além de precisar juntar, Felipe, para fazer os prédios, mais de 2 ou 3 ou 4 terrenos, você tem que trazer esse lado humano. E a gente começou a desenvolver com o Manhattan. Hoje a gente tem, basicamente, através de, até eles têm grupos de WhatsApp do bairro, das associações, a gente é muito abraçado por esse bairro. Pessoas viram que a gente entregou uma obra antecipada, uma obra limpa, uma obra com uma extrema qualidade, está somando com a valorização dos caras que ainda estão morando lá. E o Lagoon foi fruto disso. Os vizinhos vieram no começo da obra do Manhattan, começamos a conversar, foi diretamente comigo, e acho que eles queriam ver, entender como a gente agiria ali. E na hora que a gente entrou em pintura do prédio, praticamente evoluiu a negociação de um tamanho muito grande, porque trouxe essa credibilidade, trouxe essa força, trouxe esse lado humano durante toda a conversa, em paralelo com a obra do Manhattan e os estudos que a gente fazia para tentar trazer esse desenvolvimento. Então, acredito que a gente enxergou isso como uma oportunidade e nós pretendemos, nos próximos anos, desenvolver aquela região. A gente já teve proposta para ir para outros lugares, para outros bairros que são excelentes em Maringá também, porque Maringá é um canteiro de obras, mas a gente falou não, e quando a gente entende um não que a gente falou há uns 2 anos atrás, a gente recebeu esse sim do Lagoon, que é uma estratégia, um terreno estratégico, e que conseguimos juntar 3 terrenos, que dá quase 1.800 metros ali naquela localização, com mais de 30 metros de frente para a laguna, Terrenaço, frente de para frente pra Travessa Botafogo também, onde a gente vai fazer os acessos de veículos, tirando a frenagem da laguna. Então, através disso, a gente está investindo muito tempo e dedicação, carinho com esse bairro que tanto nos recebeu muito bem. A transformação urbana e também na vida das pessoas que o mercado imobiliário proporciona é mágico, É mágico. é gratificante. Só E quem nós somos vive isso. responsáveis por isso. Somos nós todos que proporcionamos isso para a vida das pessoas, né? Essa transformação, essa renovação, que a Laguna ela participa hoje de uma renovação. Somos nós que oferecemos para as pessoas. E aqueles mais antigos que estão lá, eles gostam, porque eles sentiram que os imóveis deles estão sendo valorizados, está vindo mais serviços, Mais então, comércios mais também. comércio. Exato. Então, agrega para o bairro tudo isso. E até comentando um pouco do terreno do Lagoon, a gente brinca que é uma joia que estava escondida há 70 anos, porque a pessoa estava ali há 70 anos. E realmente nós conseguimos lapidar essa joia, porque é um terreno fantástico, é um terreno, vocês trabalham com isso, sabem que não é fácil achar, não é fácil as pessoas Compor, né? compor, fazer essa composição frente à avenida, 32 metros de frente, e ter 2 frentes, que nós temos a frente também para Travessa Botafogo. Então é algo que, através dos nãos que o Leandro comentou, que a gente disse não a outros bairros, surgiu o sim do Lagoon, que a gente entende que foi muito assertivo. E uma das assim, faces. desde só um complemento, Felipe, desde 2011, um dos proprietários recebia proposta para incorporação. Então você vê que realmente eles falaram também muitos nãos. Então os nossos nãos de ir para outro lugar fez com que a gente transformasse nessa bela parceria ali para lançar agora o Lagoon. Uma das faces do Lagoon fica exatamente de frente para o Manhattan. E a gente vê ali já na esquina um retrato claro da renovação que está sofrendo o bairro. Tem uma farmácia São João que está linda ali. Então, assim, na frente, do lado do empreendimento colado, tem uma farmácia, dessas farmácias modernas que tem tudo e tal. E realmente uma localização conectada com tudo que tem de melhor na cidade de Maringá. E o tempo hoje é o ativo mais valioso que a gente tem, né? Hoje é o novo luxo. A vida das pessoas cada vez mais corrida, agitada, e você está em um lugar que te devolve o tempo, que você consegue, de fato, conseguir ter uma vida mais tranquila, perto de tudo, só de pensar em passar horas dentro do carro, no trânsito, no dia a dia, né, sabendo que ali você está a 5 minutos de tudo. E de carro, mas se quiser fazer a pé, também tem tudo na região. Tudo. Isso é uma coisa, assim, é uma qualidade que eu dou muito valor, né? Eu já morei distante do centro,
tudo que eu precisava fazer estava a 20, 25 minutos, e isso traz um estresse na gente, assim, é muito ruim, né? Aquela sensação de que você está perdendo o tempo da tua vida. Porque se você soma ali, 25 minutos para ir, 25 para voltar, você faz isso 2 vezes por dia, né? Quanto tempo você está perdendo da sua vida? Em 20 anos, é quase 300 dias, é quase um ano que você perdeu dentro do carro. Um ano da tua vida que você jogou fora, né? Então, isso é muito poderoso e isso vale. Quando a gente fala em valer, eu não tô falando só de vale de que é valioso porque é bonito, porque é legal. É vale de dinheiro mesmo, porque a valorização dos imóveis que estão bem localizados e que entrega essa qualidade de vida, ela é muito expressiva. Cada vez mais as pessoas estão buscando imóveis que de fato transformam a tua vida e o teu cotidiano e traz praticidade, bem-estar. E o Lagum, ele é um projeto que eu gosto muito de falar, sou suspeita. Eu lembro que da primeira vez que eu conheci, eu tava no meio de um caos, assim. A gente tinha confraternização bem no dia, né, que eu fui lá na empresa de vocês. No dia seguinte, eu tava saindo de viagem, de férias, que a gente ia ficar 20 dias fora. E Natal, Ano Novo, casamento, eu era madrinha de um casamento 2 dias depois. Então eu tava assim, deixei tudo pra última hora. E quando o Felipe me falou assim, a gente vai numa construtora conhecer um produto, eu lembro que eu quase matei ele. Eu falei assim, Você cara, pirou, você falou assim, não é eu possível. tive que desmarcar vários compromissos. E eu fui muito contrariada naquele dia, tipo assim, será que não dava pra deixar pro início de janeiro? Eu não vou resolver mais nada agora. E por fim, eu trabalhei aquele final de ano muito já desenvolvendo o projeto do Lagum, porque quando eu cheguei lá, eu entendi por que o Felipe insistiu tanto para eu ir lá conhecer o projeto de vocês. Assim, a hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, essa localização, esse terreno, esse projeto é incrível, né? Ele é tão óbvio, ele é tão vendável. Isso aqui você olha e fala, é o tipo de projeto que você tem absoluta certeza que vai valorizar muito. E tem uma coisa que vale a pena a gente considerar, que os terrenos nobres como esse, próximo do Parquingá, normalmente eles são ocupados com apartamentos de 120, 180, 250 metros, né? E uma camada muito pequena da população consegue comprar e morar em localizações nobres como essa. E quando você vê um projeto desse vindo com metragens menores, democratizando a localização, tornando mais democrático, morar bem, morar perto e tal, isso é fantástico. Como que foi a escolha da metragem? Vocês não pensaram em fazer como as maior parte das construtoras, vou pegar um terreno nobre como esse, vou fazer 150 metros, vou fazer 200 metros, ou já estava no coração de vocês E desde era o muito início? melhor fazer. Exato. Para o incorporador, é melhor você fazer Maior. apartamentos maiores, né? Você agrega mais Ou valor. desde o início você já imaginar no meu coração tá fazer. Felipe, um dos pilares nosso, desde o início, foi a viabilidade. Nós sempre quisemos trazer a viabilidade para o nosso comprador. E nós entendemos que realmente, para você morar perto do Parque do Ingá, hoje você tem que dispor de um valor muito alto. São 3 milhões, 3 6 milhões, 6... 9 milhões. Exatamente. Estão ficando caros os E empreendimentos você ali. coloca uma parcela mínima da população que consegue acessar isso. Então, a escolha da planta foi justamente para democratizar isso. Nós quisemos trazer aquela pessoa que sempre teve o sonho de morar perto do Parque do Ingá, mas nunca conseguiu. Onde ela conseguia? Depois da Colombo, em lugares afastados. Nós trouxemos isso para do lado do Parque do Ingá. Então, às vezes, como a Ana falou, a pessoa queria ir no Parque do Ingá, fazer uma caminhada, ela tinha que pegar um carro e atravessar 15, 20 minutos para depois fazer a caminhada. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Então, agora, o morador do Lagum, ele vai poder ir para o Parque do Ingá a 500 metros a pé. Então, nós trouxemos, através das metragens, que você comporta famílias menores, e são metragens bem bacanas, as plantas que ficaram, para eles conseguirem morarem perto do Parque do Ingá. Qualidade de vida tá com certeza ligado a você ter mais tempo. E além da localização, o Lagum tem algo que colabora muito com isso, que é a área de lazer. Não tem nenhum empreendimento
naquela região, tão próximo do Parque do Ingá, com essas metragens, com a estrutura de lazer de um clube. São mais de 20 áreas de lazer que eu contei lá, ao total são mais de 20. É completo, é uma estrutura de lazer, assim, incrível. E agora eu queria entrar um pouquinho mais no projeto, nessa caminhada que a gente teve com vocês, eu vi que vocês são pessoas bem exigentes também, isso é importante. E como que foi a idealização desse projeto com a LAR, né? Com o escritório de arquitetura LAR, a gente admira muito o trabalho deles, temos outros projetos com eles também, os projetos deles são incríveis. Mas eu sei que tem muita a mão de vocês ali, o olhar de vocês. Eu sei que é um projeto que vocês estão há mais de um ano, que vai e volta, para que de fato ele ficasse excelente e atendesse as expectativas. Como é que foi tudo isso? Eles trouxeram um projeto pronto e vocês, não, volta. Conta pra gente como é que foi essa jornada. Maravilha. A LAR realmente é uma grande parceira nossa, ela ajudou a desenvolver desde o estudo para a viabilidade do terreno e depois, então, chegou essa obra-prima que a gente disse que foi o projeto do Lagum. Mas a gente disse também que foi uma soma com muita influência minha e do João. Aqui foi narrado da onde a gente saiu. Nós saímos da corretagem, nós saímos da intermediação. E o Lagum, a gente tentou trazer de forma muito assertiva para o mercado itens de lazer que realmente vão ser usados. O nosso slogan é onde morar é desfrutar. A gente está muito na era do uso, né? Você paga para ouvir música no Spotify, você paga para usar o carro do Uber. Às vezes a geração de hoje não sonha mais ter uma casa de veraneio e sim alugar pelo Airbnb. E por que não você também trazer esse uso pro empreendimento? Para você ter aquela piscina de um prédio que realmente vai ser usada, para você ter os itens de lazer que vão ser usados e não uma academia que você ainda continua pagando uma mensalidade. Então, todos os ambientes foram somados com a experiência que a LAR tem, de uma forma técnica absurda, com muita pesquisa, mas a essência foi feita com o uso do cliente. O relato que acho que vocês que estão muito à frente da venda ouvem. Bem que aqui podia ter isso. Bem que aqui podia ter aquilo. Bem que aqui podia ser assim. Relatos do Manhattan, que é uma região que é um outro tipo de produto, foi assertivo no que ele tinha que ser, como o Felipe investiu e o foco dele é aluguel, para o investidor foi perfeito, mas hoje nós trazemos um pouco essa visão morador também, que é alguém que sonha em ter um apartamento com suíte, banheiros com ventilações natural, e 25, Ana, até trazendo o número certo para você, 25 itens de lazer e serviço. Nós fizemos os itens de serviço separados entre subsolo, o térreo e o segundo pavimento, e os itens de lazer, aí é só lazer, são espaços realmente projetados e não aproveitados, porque isso é uma diferença absurda na prática. Nós fizemos um terceiro pavimento, mais de 1.000 metros quadrados de área de lazer, compostos ali pelo espaço clube e o espaço home. O espaço clube e o espaço home. Esse espaço clube é onde, dentre esses 1.000 metros de lazer, o morador ele recebe as pessoas. Então nós temos o playground, o gourmet com a piscina privativa, o coworking, uma academia de quase 100 metros, o outdoor fitness, brinquedoteca, salão de festas. Esse espaço que a gente chama de clube, você vai receber os seus convidados, você vai receber o seu personal, você vai receber pessoas. E nesse mesmo pavimento, de uma forma separada, a gente trouxe uma privacidade para o espaço home. Por isso que Lagum chama Lagum Home Club. Tem esse espaço clube e tem o espaço home, onde a gente trouxe uma piscina privativa de mais de 100 metros quadrados de área de água, separada por alvenaria. Então nós temos piscina infantil separada da piscina adulto, prainha molhada, prainha seca, uma raia de 19 metros, um spa, pool bar ali para atender esse morador, mini quadra poliesportiva. É isso que a gente pensou, a mulher descer, tomar o seu sol e ela sentir segura, e não um quiosque de churrasqueira tendo um jogo de um time de futebol com um monte de convidados. Se o cara quer ter os seus convidados, ele vai para o espaço clube, longe da piscina, trazendo a privacidade para o morador. Isso, por mais que o escritório de arquitetura, a engenharia, eles têm a forma técnica, a gente só aprende na prática, nesse corpo a corpo que eu e o João tem também, desse acompanhamento das imobiliárias, dos corretores, porque a gente veio dessa essência. Então o produto ele está baseado com isso, foi uma soma realmente desses 3 fatores, respondendo sua pergunta, Ana, a parte técnica da LAR, a parte técnica da pesquisa,
mas a essência, a forma de realmente ser algo que vai ser usufruído pelos moradores. Legal, hein? Dá um corte bom aqui. Gostei, gostei. Ah, mas que bacana. O projeto realmente, ele tem muitos diferenciais. A planta, para quem está nos assistindo e ainda não conhece o Lagum, a gente tem metragens de 54 a 68 metros, com uma suíte e mais um quarto, e tem plantas até com 2 suítes à disposição dela, Dá né? para fazer 2 suítes, exatamente. Personalização. E uma coisa que eu gostei muito é como que vocês aproveitaram muito bem os espaços, então tem poucos corredores e de fato um espaço privativo a pessoa vai usar, usufruir daquele espaço e ficou uma planta fantástica, né? Ficou. Eu vi tudo, a área de lazer, gente, a hora que eu vi o projeto, falei, não é possível que os meninos conseguiram fazer algo tão legal assim, aqui nesse terreno que já é muito bom, e do ladinho do Parque do Engar, que nós somos apaixonados, né? Exato. Mas eu queria que vocês me contassem aqui. Para mim, não preciso, porque para mim já é muito claro os diferenciais desse projeto de vocês, o quanto ele é legal. Mas eu queria que vocês contassem para a nossa audiência, tá? Então, eu vou perguntar primeiro para o João e depois, em seguida, para o Leandro. Analisando hoje os produtos, os empreendimentos que estão lançando no mercado, que a gente sabe que de 2 quartos, hoje o mercado tem bastante opção, né? Você diria, assim, uma frase curta, quais são os maiores diferenciais de vocês e por que que o Lagum é o melhor empreendimento para investir hoje? Muito legal essa pergunta, Ana, porque realmente é uma metragem bem batida no mercado hoje, né? E eu acho que ao longo da nossa conversa nós viemos respondendo um pouco essas perguntas, mas a nossa localização a gente já dispensa comentários. Realmente o Lagum ele é único porque ele é o único empreendimento naquela região oferecendo aquilo que nós estamos oferecendo. As nossas plantas, comentando um pouco sobre as nossas plantas, elas são um charme à parte, vamos dizer assim. Nós temos plantas de 56 metros quadrados, onde a suíte tem closet. Isso já é um diferencial em tanto, principalmente para as mulheres, que às vezes entram num quarto e olham e falam, nossa, não cabe minhas coisas aqui. Nós trouxemos para um apartamento compacto um closet na suíte. Os 2 banheiros, ventilação natural, que também é outro diferencial. Nas plantas, isso falando das plantas menores. As plantas maiores de 68 metros, nós temos uma suíte com mais de 12 metros quadrados. Isso nós não vemos nem em apartamentos de 100 metros, 110 metros. Então, além de ser personalizável, então nós trouxemos isso para o nosso cliente. O que o Leandro narrou é muito legal, porque a personalização, ela vai daquilo que o cliente quer. Ah, eu quero uma suíte, realmente eu amei esse closet. Como muitas pessoas vão dizer, ele escolhe essa planta. Ah, eu quero uma suíte um pouco menor, eu quero ampliar minha sala. Nós conseguimos fazer isso através daí do estudo técnico do Edson Cardoso, do Vinícius, que trouxeram todo esse know-how que eles têm para dentro do nosso empreendimento. E assim, a área de lazer, ela é fantástica Deixa também, um pouquinho pro Leandro também. Ficou um pouco difícil Porque de eu agora, tentar dar agora meu- ele vai. Eu me empolguei aqui, desculpa, gente. Não, com essa empolgação do João, eu complemento que assim, não importa, não adianta, né, Felipe, a gente fazer tudo isso se não trouxer a viabilidade financeira. A gente buscou isso para nós fazermos o nosso empreendimento, como dito aqui. Caixa Econômica é o agente financiador que desenvolveu o nosso CNPJ. Mas eu vou fazer um projeto lindo, bem localizado, com plantas inteligentes, com um espaço home club que não existe igual. Mas vou cobrar um valor que também fique inviável. O João falou que é um pilar nosso a viabilidade. Então vocês já tiveram acesso aos valores nesse meeting que a gente fez com o mercado e ele está com um valor muito atrativo. Então eu acho que somando e complementando o que o João trouxe, né, que é a essência das plantas inteligentes, a metragem dos quartos, sem dúvida eu acredito ser o melhor da categoria hoje, por mais que tem muita opção, a hora que você compara e termina em algum termômetro a questão valor, preço de pedida, essa tabela zero, não resta dúvida para o cliente investidor. Não resta dúvida para o cliente morador. Eu creio que esse
não existe um diferencial, existem a soma desses diferenciais que faz o conjunto ser um produto bem assertivo. Tô contigo. Tô E tudo contigo isso- total. Vocês foram muito competentes na composição do produto, Legal. na localização, na composição de produto e tão competentes foram também no preço, tá? Porque, de fato, a gente acomodar um bom produto como esse, cobrando uma fortuna, talvez seja uma tarefa não tão difícil. Mas você fazer um bom produto com uma boa localização e acomodando com um preço que eu considero abaixo do que o mercado vem trabalhando, isso sim mostra a competência da construtora e o cuidado de vocês ao buscar democratizar de fato a região e trazer para a região um bom produto com preço super competitivo. É de fato muito estudo e muito planejamento para democratizar o nosso querido Parque do Ingá, morar próximo de tudo, com uma metragem muito bacana e com uma estrutura de lazer fantástica. E tudo isso com condições de pré-lançamento, onde as pessoas têm uma facilidade de pagamento muito grande, de planejamento, consegue se descapitalizar pouco, consegue se preparar para fazer um financiamento muito menor quando esse empreendimento estiver pronto e morar ali pagando o valor menor que uma parcela de aluguel daqui a 4 anos, né? Quando Sim, de fato o empreendimento com estiver certeza. entregue. E sem contar que a gente não tem dúvida que vai valorizar muito. Nós estamos investindo no empreendimento também, investimos em vocês no Manhattan, né? Ali no primeiro empreendimento, e queremos também investir agora no Lagoon. Faz todo sentido para nós. E queria agradecer a presença de vocês aqui. Ah, Tá acabando, gente. Se deixar, a gente fica aqui algumas horas, mas né? Vamos se despedir para deixar aquele gostinho de quero mais. Não, Agora, Legal. agora quem quiser conhecer mais e saber mais vai ter que ir pessoalmente no showroom, né? Vai Com ter que procurar certeza, patrimônio. e sem falar que são pessoas maravilhosas, né? E inspiradoras a Passamos- história de Passamos vocês. momentos agradabilíssimos com vocês aqui. Obrigado por doar esse tempo para nós, por doar um pouco da alma de vocês aqui no Patrimônio Cast e por doar para a região da Laguna um empreendimento tão bacana quanto esse, que vai valorizar tudo que tem em volta, não só o próprio prédio, mas tudo que tem em volta se valoriza com um empreendimento como esse. Eu que agradeço vocês, o espaço, a oportunidade de estar aqui. E também, primeiramente, ao Felipe, que quando nós abrimos ali as nossas relações, né, começamos a conversar, foi um dos primeiros que realmente acreditou na construtora, acreditou no empreendimento. Então eu deixo aqui o meu agradecimento Obrigado. e vamos junto, porque temos muito trabalho para ser feito aí. É isso aí. Foi muito gratificante, eu diria, ouvir de vocês aí que tem sido referência aí no mercado, principalmente de lançamento, agora tem avançado no terceiro, na locação, com todo esse planejamento que vocês têm também, soma com esse planejamento que a gente tem, então inspira a história de vocês também e ouvir que pelo menos umas 10 unidades vocês vão comprar e mais vender mais um. Mas vender mais umas 50 não sobrou pra ninguém. Sobrou, acabou o Não preço. sobrou pra ninguém. E eu gosto de comprar. E eu Inclusive, gosto de gente, isso comprar é real, lançamento, tá? ainda mais nesse preço. Eu Aí, gosto ó. de comprar, Aí, hein? ó. Inclusive, assim, até deixando aqui para audiência, são pouquíssimas as unidades. É. Tudo isso, né? Não tem 150 Sim, apartamentos ali. A exato. gente vai ter 80 e 90%. 90 90 apartamentos no unidades. total. Então, assim, Vai são pouquíssimas as assim, pessoas ó. que vão ter acesso a isso, de fato. Então, se você quer mais informações, gente, já corre lá rápido. Mas, gente, obrigada de Obrigado. coração. Obrigado. Nós somos muito honrados em ser aí parceiros de vocês. E para quem está nos assistindo até agora, muito obrigado pela audiência e até a próxima.